Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguindo as nossas gravações de provas, né? Desta vez a gente vai falar da prova da Prefeitura de Canoas, realizada pela Fundação La Salle. Vamos sair da frente e aí estamos, tá? Então, provinha de 2015, por cargo de guarda municipal. Prova chata, sem dúvida alguma, tá? Porque ela cobrou alguns conceitos de Excel, né? Duas questões de Excel aí bem complicadas, funções que não aparecem em nenhuma outra prova. Então, duas questões complicadas, e aí das 10, né, se duas são complicadas, né, tem mais uma um pouquinho mais chata. As primeiras são melhores, então vamos seguir aqui a nossa correção. Primeira questão diz que a área de transferência é uma área temporária, né, onde a gente vai armazenar conteúdo na memória do nosso computador. E pergunta quais são os comandos que nós utilizamos para colocar conteúdo na área de transferência. A tendência, a gente sabe, a questão são dois comandos, tá? A tendência é a gente marcar a letra A, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem que cuidar, que é o copiar colar. Não é. Por que não é? Porque o copiar sim, tá certo, leva o conteúdo para a área de transferência, mas o colar, ele pega o conteúdo que está na área de transferência e aplica sobre algum lugar. Ele não vai mexer no conteúdo da área de transferência, não tira e nem coloca outra coisa. Quem coloca alguma coisa lá é o copiar ou o recortar, né? Então, aqui é a letra D de dado, a nossa resposta. O Ctrl+C ou o Ctrl+X que vão fazer essa ação, ok? A questão número 2, ela diz que a gente tem as teclas de atalho, são importantes para agilizar o trabalho, e pergunta qual é a tecla de atalho que a gente utiliza para abrir o menu iniciar. A abertura do menu iniciar, ela pode ser feita de três formas. Ou com o mouse, cliquei no mouse lá no menu iniciar, posso usar a tecla Windows para fazer isso, ou eu posso utilizar o Ctrl mais o ESC, tá? Ctrl ESC, as duas teclas dos cantos, né? Lá na esquerda, tecla de cima e a tecla de baixo. Ctrl mais ESC é a teclinha que vai fazer com que o nosso menu iniciar seja aberto, tá? Aqui a gente está no segundo monitor, então com a tecla Ctrl ESC ele não abre ali. Eu teria que clicar aqui e aí sim eu consigo abrir, tá? Questão número 3. BROffice, a solução de software livre, beleza. Realiza funções parecidas com o do Office. Sim, né? Semelhantes, tá ótimo. Né? Algumas até são melhores, outras talvez não. No BROffice, para selecionar todo o texto, e aí a gente tem que ter um cuidado muito importante. A letra A, de novo, né? É sempre um cuidado que a gente tem que ter. A letra A é a tendência de a gente marcar. Nunca usei BROffice, deve ser igual ao Word, né? Não, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre chama atenção. O Word usa as letras, as palavras em português, né, para gerar a tecla de atalho. O que eu quero dizer com isso? É Ctrl+T de tudo. No BROffice, no LibreOffice, no Windows, no Internet Explorer, em tudo que não seja Office, é o contrário, é em inglês, tá? Então, aqui é A, Ctrl A de ALL, né? Então, em inglês é assim, né? All, em inglês, ALL. Então, tecla Ctrl mais A para fazer seleção. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Só no Word, no Excel, no PowerPoint, no Access, no Outlook, lá, nos produtos do Microsoft Office, as teclas de atalho, elas vão mudar de acordo com o idioma. Então, as palavras em português geram as teclas de atalho. Só ali. Todos os outros lugares são as palavras em inglês que vão gerar as nossas teclinhas de atalho. Então, letra A não era tão difícil assim, né? Essa questão aqui, que é um pouquinho mais, né? Quem tem um pouco mais de idade, certamente vai lembrar, antes do WhatsApp, a gente recebia muito PowerPoint via e-mail, com correntes, ajude, com bom dia, céu, lindo, aquelas coisas que a gente recebe hoje no WhatsApp, mas a gente recebeu um conjunto de PowerPoints
e a gente não precisava abrir ele no PowerPoint e aí iniciar a execução. A gente dava 2 cliques e ele já saía rodando, né? Já saía mostrando os slides automaticamente. Tá? Isso chama-se, né, é um tipo de arquivo no Excel. Hoje a gente pode salvar isso, tá? Eu falei do passado porque era muito comum, mas hoje continua existindo isso absolutamente normal, tá? Hoje isso a gente chama de apresentação de slides do PowerPoint. Ele já entra no modo de exibição. Ele não entra no modo de edição. Ah, não entendi muito bem. Pega um arquivo, uma lâmina qualquer ali, uma lâmina, né? Um slide, salva ele com PPTX, que é o padrão, e depois salva um com PPSX. Tá? Parece partido político, né? Mas não é, tá? Então, essa é a extensão de extensões que já saem rodando automaticamente. E o nome que a gente vai encontrar lá no PowerPoint é exatamente isso. A apresentação de slides do PowerPoint. Não é a primeira vez que essa... Claro, foi em 2015 isso, né? Não é a primeira vez que isso é cobrado. Várias bancas já cobraram essa extensãozinha chamada PPS, no caso aqui, com um xizinho a mais. Ele não entra não vai aparecer os menus de edição do PowerPoint. Aí ele já vai sair rodando automaticamente. Questões médias, tá? Essa aqui não era tão simples porque não está muito bem explicada no meu ponto de vista, mas tudo bem. A questão número 5, ela tem um desenho que está na ajuda do Windows, que também está na nossa apostila, né? Então, exatamente vinculada com o conteúdo que a gente disponibiliza. Pergunta: ao arrastar e soltar os arquivos do pendrive para o disco, para o HD. Então, peguei de uma origem e estou levando para um outro destino, separados. O que vai acontecer? Eles são copiados ou movidos? Quando é origem diferente, eles são copiados. Então, isso aqui está errado, porque aqui diz que vão ser movidos. Ele não vai mover, porque quando é 2 lugares diferentes, ele vai sempre copiar. Tá? Não diz que foi pressionado nenhuma tecla para mudar, então ele vai ser movido. O item 2 diz que ao arrastar e soltar dentro do mesmo HD, vai ser movido. Beleza, correto, é exatamente isso que acontece. Então a 2 está certo. E a 3 diz que, independente da localização, sempre serão movidos. Não, se forem lugares diferentes, né, HD e pendrive, por exemplo, ele sempre vai copiar. Então essa aqui também está errada. Só a 2 está certa. Então, resposta aí, letra B, Brasil. Tá? Então, as 5 primeiras eu achei boas. Tá? Depois começam as coisas um pouquinho mais chatas. Essa aqui nem se fala, né? Essa questão ela teve como... Presta atenção. Ela teve como gabarito preliminar a letra C e como gabarito definitivo uma outra que também, para mim, não bate. Vamos ler ela rapidinho, só para a gente falar de todas as palavras que estão aqui. O Outlook é bastante utilizado, beleza, ok, tudo bem. O La Salle, ele tem esse costume de ele faz uma pequena introdução ao assunto, que normalmente não nos ajuda muito. Tá? Nesse ambiente, a confidencialidade de algumas mensagens é vital para o negócio da empresa. Está falando de confidencialidade. Eu vou destacar aqui a confidencialidade. Sobre criptografia, então, o que a questão está nos dizendo? Sobre criptografia. Falou de confidencialidade, que está relacionado com criptografia, sim, né? A confidencialidade ela é resolvida, né? Como é que eu vou ter uma coisa confidencial? Na informática a gente resolve ela com criptografia, né? É o CC lá da CIDA. Quem já assistiu minhas aulas vai entender isso. Então vamos lá. Outlook. Por padrão, as mensagens enviadas no Outlook com instalação padrão não são criptografadas. Observem que o gabarito preliminar era a letra C. Como assim, meu amigo? Como assim as mensagens não são criptografadas? Pessoal, não existe nenhum aplicativo que por padrão vai criptografar o conteúdo. E-mail não é algo seguro. Por isso que, assim, a longo prazo, ele vai deixar de existir. Né? Não sei exatamente quem que vem no lugar. Mas nada, né,
é criptografado. A gente precisa ter uma solução dentro da corporação, dentro da empresa, para conseguir fazer a criptografia. Tá? Então, não. Né? Desculpe, elas não são criptografadas. Isso aqui está absolutamente correto. Tá? E no gabarito preliminar, então eu vou botar um Czão aqui, tá? 2 Cs aqui, tá? Para ter certeza. Então, a criptografia, nós estamos falando sobre criptografia, torna a mensagem legível somente para o destinatário que tiver acesso à chave privada correspondente à chave pública utilizada para codificar. Essa aqui não tem nem questionamento. Texto perfeito, tudo lindo, maravilhoso. A criptografia sempre ela é feita. Quem não conhece isso tem que assistir, né? Tem no YouTube aí aulas sobre minhas, né? Aulas sobre segurança da informação, tratando de criptografia versus assinatura digital. A criptografia sempre ela é realizada, ela é feita, né, na origem pela chave pública do destinatário e ela é aberta, né, eu vou desfazer a criptografia com a chave privada também, obviamente, do destinatário. Então, texto perfeito, né, certíssimo. 2 Cs de certíssimo. E essa aqui, ele trocou de assunto. Ó. Criptografia, diz que a assinatura digital, né, assina o Outlook, assina digitalmente a mensagem sem fazer qualquer alteração que codifique o texto a ser enviado. Isso é fato. Né? Se eu ativar, né, se eu fizer a assinatura digital, sim, eu vou ter isso. E aí ele diz que não há necessidade de chave pública ou privada para ler o conteúdo da mensagem. Aí é uma questão muito de interpretação. Primeiro, para mim essa alternativa está errada, porque ela sai do contexto de criptografia, tudo bem. Mas que tipo de leitura nós vamos fazer aqui? Se eu mandar uma mensagem assinada para vocês, tá? O conteúdo ele acaba sendo lido, tá? Beleza? Mas assim, qual a ideia da assinatura digital? A assinatura digital é garantir que eu saiba a origem. Mas assim, para ler o conteúdo, não acho que ficou bom, né? Tá muito ruim essa questão. O fato é, para mim conseguir abrir, ele vai dizer assim, cara, essa assinatura digital aqui, eu não consigo validar. Eu consigo ler a mensagem, mas ele vai dar a mensagem que a assinatura digital não é válida. Tá, entende? Tudo bem. Não é bom o texto. Realmente não é bom. Mas o fato é, se a gente avaliar item, palavra por palavra, tá correto. Tá? Só que ele saiu do contexto e disse que não precisa chave pública e privada para ler. Na verdade, assim, eu vou entregar um documento para vocês e vou dizer assim, tá, esse documento é falso. Tu consegue ler? Consegue. Mas não é bom, né? Realmente não é bom. Ó, então, ler a gente consegue com a assinatura digital. Só que ele vai dizer assim, ó, assinatura, como não tem chave pública e privada, não funcionou. O que impede a leitura é a criptografia, tá? O que impede, né? Porque o texto vai ser embaralhado, aí realmente eu não vou conseguir ler. Mas eu não gostei nada dessa afirmativa. Apesar de que eles deram certo tanto no preliminar quanto no gabarito final. Então eles mudaram a primeira alternativa aqui. Meus amigos, dizer que a assinatura digital não precisa de chave pública e privada para ler a mensagem não é bom o texto, tá? Então poderiam ter feito isso aqui de uma forma bem melhor, mas dá para a gente aceitar sim a letra C, tá? A assinatura digital não muda conteúdo, perfeito, né? Mas a gente vai dizer assim, cara, essa mensagem é falsa. Tá, mas eu consigo ler, né? Não gostei. Deu para perceber, né? A 7. A 7 é uma das funções que vocês vão encontrar muitíssimo pouco em provas, tá? Isso aqui é da lógica, tá? Lógica. Lembram que existe um ou e um e na lógica? O que é um e na lógica? Todos os números têm que ser uns, né? Ou no caso aqui, verdadeiro. O ou é qualquer um deles é verdadeiro e aí o ou vai ser 1. Vamos entender melhor isso? Já tem o Excel aqui para se divertir. A fórmula, vamos lá, assim, possibilita, tá, ó, de novo, ó, sempre um textinho aqui falando um pouquinho do produto que eles vão falar. Então a célula A8, essa célula aqui, tá, pergunta, né, se o cara pode iniciar as atividades ou não, mas ela é baseada em algumas coisas. Então, nesse A8, o que a gente tem? Tem essa função aqui,
que avalia todas as respostas que foram dadas no B. O cara já fez a inscrição, realizou a prova, fez a prova de título, fez a convocação, entregou os documentos. Opa, ele ainda não tomou posse. Tá? Ele pode iniciar a trabalhar? Não, peraí, né? Ele não tomou posse ainda. Então a pergunta é, se eu digitar isso aqui no B8, aqui nesse espaço vazio, o que vai aparecer? Tá? Supondo que verdadeiro, né? Diga as tarefas que ele fez, as que ele não fez. Bom, a questão é a seguinte, meus amigos. Eu tenho aqui, eu vou botar valores 1, 0, 1, 1 e vou perguntar ou verdadeiro ou falso, tanto faz, tá? Eu só escolhi usar o 1 ou usar o 0 porque é mais rápido de escrever. Então eu vou botar aqui, função E, qual o intervalo? Esse intervalo aqui. Tem o falso. Por quê? Porque tem um valor aqui que não é 1. Tá? Se eu trocar esse cara aqui para 1, eu apertei F1, ele muda para verdadeiro. Tá? Então, o E, não se estressem demais com essa função. O E, ele representa verdadeiro, ele vai escrever verdadeiro quando todos os valores forem 1 ou forem verdadeiro, tá? A função OU, ela vai dar 1 quando qualquer um deles, tá? Aqui nós temos a função e aqui a função OU, tá? Qualquer um deles é 1, beleza, vou botar 0, os dois vão ficar falsos, tá? Então, essa é a ideia. É o E da lógica, que nem sempre faz lógica, nem sempre é tão lógico assim, né? Bom, então, o que vai aparecer aqui, meus amigos? Ao invés de 1, aqui no caso está escrito verdadeiro, verdadeiro tem valor 1, falso tem valor 0. Então, aqui vai aparecer falso, porque no nosso caso apareceu 0, né? Nós tínhamos zeros e uns, tá? E a resposta ou foi verdadeiro ou foi falso. Então, no caso aqui, falso, né? Tá? Por quê? Porque o item 7, né, o B7, está como falso. Quando aqui tiver como verdadeiro, beleza. Aí ele pode começar as atividades. Tinha que saber que a saída do E, né, que a resposta do E é um sim ou não. Observe que ele nem colocou o valor 1 aqui, né? Tá? Nem colocou o valor 1. Tá bom? Então, a resposta é falso, por quê? Porque esse o B7 está como falso. Tá? Se todos tivessem verdadeiro, a resposta seria verdadeiro no B8. Tá? Função estranha, né? Essa aqui é uma questão fácil, tranquila. No Word, a gente tem esse texto aqui, um texto gigante, né? Para que tanta coisa, né? É um conteúdo programático. E pergunta como que este cara está formatado. Bom, formatação das linhas, parágrafos e página. Linha não tem formatação à esquerda, justificado e coisas desse tipo. Isso aqui é uma formatação de parágrafo, para começar a nossa história. Então, essas três aqui já tem que sair da nossa jogada. As linhas estão, sim, numeradas. Ótimo, linhas numeradas. E aí, o texto está com duas colunas, né? Desculpe a brincadeira, né? Mas a grande dificuldade da questão é saber se isso aqui é esquerda ou é justificado. É fácil, né? É tranquilo. Isso aqui é justificado. Por quê? Está alinhado exatamente à esquerda e à direita, sem nenhum problema, ok? E claro que são duas colunas, cada uma delas, né, tudo aqui está justificado, e as linhas estão numeradas na frente. É um efeito do layout da página, lá, ou layout, tem lá um item chamado, né, junto com no grupo configurar página, tem um item lá chamado numeração de página. Simplesmente clica lá, e ele vai colocar a numeração de página para todo mundo, letra D, Dinamarca. A 9 cobra lá no Windows XP, tá? Que desde 2014, claro, no caso aqui ainda aceitava-se, né? Mas desde 2014 não é mais suportado, ou seja, está mais do que na hora de desaparecer.
Eu imagino que já tenha quase que desaparecido. Então, para a gente pegar uma pasta e disponibilizar ela para algum outro computador na rede conseguir acessar esse conteúdo. Como é que a gente vai fazer isso? Então assim, ó, clique com o botão da direita sobre a pasta que você deseja compartilhar. E aí depois disso, tem, aí é específico lá do XP, tá? Mas vamos lá. Não tem geral, tá? O geral tá fora, então tem uma opçãozinha direta lá, compartilhamento, aí tem uma setinha. Tornar essa pasta particular é exatamente o contrário de compartilhar. Tornar ela particular, tornar ela só minha, não significa que eu vou compartilhar. Bem pelo contrário, né? Usar esse tipo de pasta como modelo. Um modelo, isso aqui é para personalização da pasta, do desenho, do íconezinho. Não, nada a ver. E aí a resposta certa, claro, sei lá do XP, né? Compartilhamento, né? Compartilhar esta pasta na rede. No Windows 10, que é o da hora, né? O do momento, a gente tem um botãozinho lá, propriedades, e aí tem uma guia chamada compartilhamento. E aí eu posso escolher, né? Se eu quero fazer um compartilhamento avançado, escolhendo opções mais complicadas, ou eu posso fazer um compartilhamento simples, tá? Mais simples de ser montado, de ser feito. E aí a gente escolhe, tá? Ou avançado ou simples, tá? Resposta aí, letra E, Equador. E a última questão, mais uma daquelas do Excel que eu disse para vocês, tá? Essa aqui era a questão difícil, né? Diz que duas de Excel meio chatinhas e essas aqui. Então, e essa a 9, né? A 10. Função escolher. Ai, meu Deus do céu, né? Para que serve a função escolher? Bom, gostei da questão porque ela tem um cara chamado Márcio aqui, né? Isso é justíssimo, isso é que não é a resposta certa, né? Na figura é apresentado o resultado parcial, né? E a gente quer saber qual é o resultado da função chamada escolher. Vamos lá, meus amigos. Vamos tentar pensar um pouco. O que é escolher? É escolher. Mas escolher o que? Aonde? Quando? A questão, essa função, ela vai escolher o terceiro valor dentro daqueles que estão ali. Nós temos um valor, 2, o 3, o 4 e o 5. Nós temos 5 argumentos, e é assim que a função vai ser construída, ela não vai usar um intervalo. Destes 5 argumentos, nós vamos escolher qual? O terceiro. Só isso. Não sei qual é aquele. Escolher 3 seria o primeiro, o segundo. Bom, o fato é, botem aí no Excel, se vocês não acreditarem, né? Mas a função escolhe um valor, que é, no caso, o primeiro argumento, né? O valor terceiro na sequência, tá? E aí depois ele tem uma sequência. Então esse cara aqui eu vou escolher o terceiro valor da sequência que vem aí pela frente. Sei lá para que a gente vai usar essa função, né? Mas eu nunca vi essa questão, nunca vi, não estou dizendo que nunca foi cobrada, mas eu não vi essa função ser cobrada em nenhuma outra prova. B2 é o primeiro valor, B3 é o segundo valor, B4 é o terceiro valor. Quem é B4? B4 é a Maria. Maria é a nossa resposta. Então, assim, eles conseguiram botar duas funções difíceis, botaram mais uma questão de compartilhamento de pasta, que também não é uma coisa que a gente faz toda hora, né? E a prova não ficou uma prova assim tão simplesinha. Ok, meus amigos? Então, está encerrada aí mais a correção de mais uma prova. Lembrando sempre, né? Dê um likezinho no vídeo. Não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal. O Instagram também está disponível aí para vocês, para a gente se comunicar da forma que vocês julgarem melhor. Grande abraço, mais uma vez obrigado pela atenção e até a próxima.